Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, como eu já comentei, né, na nossa última aula, hoje nós iríamos entrar em um novo tópico de análise combinatória, que é o fatorial. Eu já, né, dei uma explicadinha assim meio por cima para vocês, mas hoje, né, nessa aula nós vamos ver a definição de fatorial e como resolver, né, exercícios envolvendo o fatorial. Bom, então aqui eu coloquei a definição para vocês, que o fatorial de um número n, representado por n e o pontinho de exclamação, né, como eu falei para vocês, pontinho de exclamação na matemática significa fatorial, tá? Ele é definido como sendo o produto de n por todos os números naturais positivos que o antecedem. Então, pessoal, uma coisa muito importante é que o fatorial nós trabalhamos apenas com números naturais, tá? Ou seja, somente números positivos. Então, o que ele quer dizer, né, com isso? Que dado um número n qualquer, um número natural n qualquer, né? O fatorial desse número n vai ser o quê? O próprio n, tá? Multiplicado por todos os números que o antecedem. Ou seja, quem que vai anteceder lá esse n? Vai ser o n menos 1. Depois, quem que vai anteceder o n menos 1? Vai ser o n menos 2. Depois, o n menos 3 e assim por diante até chegar em 1, tá? Porque, né, o produto vai até todos os números positivos que o antecedem. Então, eu paro em 1, né, porque daí a partir do zero já entram os números negativos, né? Então, por exemplo, se eu quero calcular 3 fatorial, vai ser o produto do 3 multiplicado por todos os naturais que vêm antes dele, ou seja, 3 vezes 2 vezes 1. Então, 3 fatorial é igual a 6, certo? 5 fatorial. Quanto que vai ser 5 fatorial? Vai ser o próprio 5 multiplicado por todos que o antecedem. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo, pessoal? Então, fatorial, né, de um número, tá? É a multiplicação de todos esses números, né, de todos os números que o antecedem, tá? Em alguns casos, né, ele vai pedir para vocês resolverem, em outros casos, não vai estar pedindo, então vai depender muito do exercício, né? Por exemplo, se a gente fosse resolver aqui 5 fatorial, daria o quê? 120, né? 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1, 120, certo, pessoal? Então, mas outro detalhe, assim, né, também, que nós vamos entrar aí até na apostila, nós temos essas duas definições, é sobre o fatorial de 1 e sobre o fatorial de 0, tá? Bom, o fatorial de 1, como é o produto, né, de n por todos os naturais que o antecedem, a gente sabe que vai ficar 1 mesmo, né? Porque não tem mais nenhum outro número natural, certo? A ser multiplicado. Agora, no fatorial de 0, o resultado também é 1, tá? Então, sempre no fatorial de 0, o meu resultado também é 1. Aqui, né, é um pouco até intrigante, né, se a gente for pensar, mas a gente vai provar isso daqui, tá, pessoal? Mais tarde, quando a gente entrar na combinação simples, que é um outro tipo de agrupamento, aí sim a gente vai conseguir, né, eu vou conseguir mostrar para vocês por que o fatorial de 0 vale 1, certo? Então, por enquanto, nós vamos somente, né, lembrar que fatorial de 1 é 1 e fatorial de 0 também é 1, certo, pessoal? Bom, então já sabemos o que é a definição de fatorial, agora vamos para alguns exercícios, tá? Aqui eu vou colocar alguns exemplos que vão aparecer nos exercícios e que vocês vão precisar saber calcular, tá?
Vamos supor lá que eu peça para calcular a expressão 20 fatorial dividido por 18 fatorial. Bom, aqui, né, muitos podem pensar, nossa, professora, vou ter que fazer 20 multiplicado por todos os que vêm antes, meu Deus, como vai demorar? Não, pessoal, quando ele envolve, assim, no caso divisão, né, expressão, a gente pode simplificar de forma mais rápida, tá? Então, aqui, 20 fatorial dividido por 18 fatorial, o que que eu posso fazer para facilitar a minha vida? Eu posso desenvolver o 20 até chegar no 18, porque é o menor fatorial que a gente tem é 18, certo? Então, eu vou fazer lá, 20 vezes 19 vezes 18. Parei no 18, continua lá com o símbolozinho do fatorial, porque nós não continuamos desenvolvendo, certo? Dividido por 18 fatorial. Então, aqui, ó, como é multiplicação e divisão, como eu não tenho nenhuma soma entre eles, o que que a gente pode fazer? Simplificar, porque a gente sabe que 18 fatorial dividido por ele mesmo vai dar 1, né? Então, disso daqui só sobrou o 20 vezes 19 para a gente fazer a multiplicação, que vai ficar o quê? 380, tá? Podem aparecer expressões maiores? Pode, né? Vamos ver aqui mais um exemplo, ó. 10 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 7 fatorial. Aqui, o que que nós podemos fazer? Dá para desenvolver o 10 até chegar no 3? Dá. Mas não compensa mais a gente desenvolver o 10 até chegar no 7? Sim, né? Porque o 7 daria para simplificar e eu ficaria com menos números para fazer a multiplicação, tá? Então, eu vou desenvolver 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Parei, não esquece do fatorial, tá? Dividido por... Vejam aqui, ó, que aqui nós temos 10, temos 9, temos 8. Então, já que o 3 é um fatorial pequeno, a gente pode desenvolver ele também. Por quê? Porque eu posso simplificar com esses números. Fica menor a nossa multiplicação, fica mais fácil, tá? Então, eu vou desenvolver aqui também. 3 vezes 2 vezes 1, né? Parei, vezes 7 fatorial. Começou a multiplicação, posso simplificar, então simplifico 7 com 7 fatorial. E agora aqui, ó, ao invés de eu multiplicar 10 vezes 9 vezes 8, depois dividir por 6, dá pra gente já se livrar da divisão. Como? Simplificando. 9 dá pra simplificar com 3, que fica quanto? 3. 8 dá pra simplificar com 2, que fica 4. Então, disso tudo, só sobrou quem pra gente fazer a multiplicação? 10 vezes 3 vezes 4 dividido por 1 vai dar ele mesmo, né? Então, nem precisa fazer, certo? 10 vezes 3, 30. 30 vezes 4, 120. Então, o valor dessa expressão é 120. Certo, pessoal? Difícil? Não, né? Só um outro detalhe, questão do fatorial, né? Se vocês perceberem, é como se fosse o nosso princípio multiplicativo. Quase, né? Como se fosse. Até na nossa apostila a gente tem uma situação, um problema na página 34, gente, que fala de 5 amigos que durante uma viagem resolveram tirar uma foto, né? Para guardar de recordação. Pergunta-se, né? Considerando que todos ficarão lado a lado, quantas fotografias diferentes podem ser tiradas, levando em conta apenas as posições ocupadas por eles, né? Então, assim, são 5 amigos. 1, 2, 3, 4, 5. Quero saber quantas formas diferentes que eles têm de se posicionar. Então, se são 5 amigos, um vai vir aqui, né? O que veio na primeira posição já não vai vir mais, então vai ficar 4 para a segunda, 3 para a terceira, 2 para a quarta e 1 para a última. Então, se vocês perceberem aqui, essa situação envolve o quê? O 5 fatorial, porque é o desenvolvimento do 5 até chegar em 1, certo? Que daria 120 posições. É aí uma situação, problema que ele dá como exemplo na apostila para vocês na página 34, tá? Bom, então, aí nós temos, né, essa definiçãozinha, certo? De fatorial, ok? Bom, pessoal,
Na apostila, a gente tem alguns exercícios para serem resolvidos, tá? Eu vou fazer aqui alguns com vocês nessa videoaula, tá? E aí, depois, eu vou deixar alguns no cronograma para vocês fazerem. Todos os exercícios que eu for resolvendo aqui na videoaula, eu quero que vocês resolvam também e me enviem a foto, tá bom? Então, eu vou resolver lá com vocês na página 36 da apostila, tá? Apostila, página 36. Bom, o número 1 é só o fatorial mesmo, então nem vou resolver com vocês, vou deixar para vocês resolverem depois, tá? Que acabar a videoaula. Vamos resolver a número 2 juntos, que aí nós temos algumas letrinhas, né? E alguns aí ficam com medo quando aparece letras juntos. Bom, então o número 2 é para simplificar as expressões. Na letra A, nós temos o seguinte: n mais 2 fatorial dividido por n fatorial. Então, aqui, gente, quando ele tem o n mais 2, tá? É como se a gente pensasse lá na nossa primeira definição, né? Eu não tenho que ir multiplicando esse número por todos os outros que o antecedem. Então, vai ser esse número, ou seja, n mais 2, multiplicado pelo quem vem antes. Se aqui é n mais 2, quem que vem antes dele? O n mais 1. Então, multiplicado por n mais 1, né? Vezes, depois do n mais 1, quem que vem depois? Seria o n mais 0, né? Como aqui nós temos um n fatorial, dá pra gente fazer o quê? Multiplicar por n fatorial, né? Porque eu já cheguei aqui no n fatorial, dividido pelo n fatorial, porque daí assim a gente simplifica, certo? Então, aqui eu simplifico o n fatorial e simplifico o n fatorial. E vou ficar somente com esses dois produtos. Como ele pede para simplificar, aqui é uma multiplicação. Então, vamos tentar deixar isso daqui um pouquinho menor, fazendo o quê? Dá para fazer distributiva, tá? N vezes n, n ao quadrado. N vezes 1, n. 2 vezes n, 2n. 2 vezes 1, 2. Então, juntando, né? Eu posso juntar n ao quadrado mais n mais 2n, 3n, somado com 2. Então, simplifiquei a expressãozinha, tá? Vamos ver a outra, letra B. Nós temos na letra B um n menos 1 fatorial dividido por n mais 1 fatorial. Então, aqui, se a gente for pensar em desenvolver o n menos 1, quem que viria antes dele? O n menos 2, o n menos 3 e assim por diante, certo? Então, compensa a gente desenvolver quem? O de baixo, porque do n mais 1, para onde que a gente foi aqui, ó? Para o n, certo? Depois do n, quem que vai ser? O n menos 1, certo? Então, vamos desenvolver n menos 1 fatorial dividido por ele mesmo, né? Sempre ele mesmo primeiro. Então, n mais 1 vezes, depois do mais 1 seria o mais 0, como o mais 0 não faz diferença, colocamos só n. Depois do n seria n menos 1. Então, vezes n menos 1 fatorial. Parei aqui, né, o fatorial, tá? Porque a gente poderia desenvolver, né, até onde quisesse. n menos 2, n menos 3, certo? Como aqui dá para simplificar, então eu fico com quanto? O 1, né? Em cima não sobrou nada, então sobrou 1 sobre. Aqui dá pra gente fazer também distributiva. N vezes n, n ao quadrado. N vezes 1, n. Então, 1 sobre n ao quadrado mais n, certo? E a letra C, que ainda nós temos na questão número 2, né? É 100 fatorial somado com 99 fatorial dividido por 98 fatorial. Bom, aqui, pessoal, nós temos que tomar muito cuidado, por quê?
porque nós temos esse sinalzinho de mais aqui. Então, o sinal de mais faz toda a diferença, porque a gente sabe que com sinal de mais a gente não pode ir simplesmente cortando tudo, certo? Então, aqui, olha, gente, a forma mais fácil de a gente simplificar, nesse caso, quando aparece um sinal de mais, é a gente dividir em duas frações, porque tanto 100 fatorial quanto 99, eles estão sobre 98, certo? Então, se eu dividir, ó, 100 fatorial sobre 98 fatorial, mais 99 fatorial sobre 98 fatorial, não faz diferença nenhuma, porque denominadores iguais eu somaria e voltaria no que a gente já tem, certo? Então, por que eu dividi? Porque dividindo em duas frações, eu posso simplificar um monte o 100 e também o 99, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou desenvolver, né, esse 100 até chegar em 98 para a gente poder cortar. Então, vai ficar 100 vezes 99 vezes 98 fatorial, né? Dividido pelo 98 fatorial, tá? Mas, e aqui, né, esse segundo compensa a gente fazer o quê? Desenvolver o 99 até chegar no 98, pra gente cortar também. Então, 99 vezes 98 fatorial, não esquece do fatorial, dividido por 98. Então, aqui eu vou simplificar, 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 simplificar. Agora, ficaram números fáceis de a gente resolver, né? Então, ficou 100 vezes 99, somado com o 99, né? Então, 100 vezes 99, 9.900. Somado com 99, 9.999. Certo, pessoal? Então, né, aí uma dica, né, de como resolver. Bom, vamos resolver a questãozinha 3 também juntos? Deixa eu só virar aqui minha folha para ficar mais fácil. Questão 3 também vou resolver aqui junto com vocês, que são equações. Pessoal, quando eu falo em equação, o que significa equação? É aquele objetivo de a gente encontrar o valor de quem? Da incógnita, certo? Sempre uma equação, o objetivo dela vai ser, né, achar o valor da incógnita. Nesse nosso caso, o valor de n, né? Como que nós vamos fazer isso envolvendo fatorial? Bom, estão vendo que aqui nós temos um n mais 1 fatorial, né? Nós não podemos, né, infelizmente... Ah, posso passar a letra para um lado, o número para o outro? Não, tá? Quando envolve fatorial, eu tenho que deixar ambos os membros em fatorial, tá? O 5.040 não está em fatorial, mas a gente pode descobrir que número fatorial dá 5.040, resulta em 5.040, tá? Que é o que vocês, né, vão estar aí fazendo ali na número 1, e aí talvez vocês já tenham aí vários valores prontos, tá? Então, 5.040 é o resultado de 7 fatorial. Se eu fizer 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dá exatamente 5.040. Então, eu vou trocar o 5.040 por 7 fatorial. Então, eu vou ficar com n mais 1 fatorial igual a 7 fatorial. Troquei fatorial em ambos os membros, agora eu já posso resolver como se não existisse eles, tá? Então, vou ficar com n mais 1 igual a 7. Então, n vai ser igual a quanto? Letra para um lado, número para o outro, passo 1, né? Somando, passa diminuindo, 7 menos 1, 6. N igual a 6. Fácil, né, gente? Letra B. X menos 3 fatorial igual a 1. Bom, aqui, né, pessoal, igual a 1. Também temos que pensar que número fatorial que resulta em 1. Eu já disse no comecinho da aula que tem duas possibilidades para ser 1, que é quem? É o 1 fatorial
e o 0 fatorial. Então, aqui a gente vai ter dois valores diferentes para x, tem que fazer para os dois, tá? Então, fazendo lá primeiro, né? X menos 3 fatorial igual, vou trocar por 1 primeiro, igual a 1 fatorial. Aí, né, esquece fatorial, letra para um lado, número para o outro. X menos 3 igual a 1, então x vai ser igual a 3 está negativo, passa positivo, x igual a 4. X igual a 4 para 1 fatorial, ou, agora vamos fazer para o zero, ou x menos 3 fatorial igual a 0 fatorial. Então, eu vou ter x menos 3 igual a 0 para x igual a 3. Então, na letra B, admite dois valores para x, ou 3 ou 4, certo? Bom, a letra C é um pouquinho mais complicadinha, tá? Então, letra C. Por que é um pouquinho mais complicadinho? Porque nós temos várias coisas envolvidas ali, né? Não é igual a A e a B, que a gente só tem um fatorial em cada lado e pronto, tá? Então, por isso que a letra C, né? Não tem como eu pensar, ah, mas eu vou transformar aqui alguma coisa, porque é uma soma de N, né? Então, o que a gente pode fazer, pessoal? Primeiro passo, vamos tentar desenvolver até em N fatorial, tá? Cada um deles, tanto N mais 2 quanto N mais 1. Então, se eu for desenvolver o N mais 2, então vai ficar, né? N mais 2 vezes, depois do 2 vem o 1, certo? N mais 1 vezes, depois vem o N mais 0, que dá pra gente colocar simplesmente o N. Parei aqui, deixa o fatorial, porque o N, né, pode continuar, certo? Mas, vou desenvolver o N mais 1 também até chegar em N, tá? Então, seria o N mais 1 vezes o N fatorial, igual a 48 vezes N fatorial. Por que eu quis desenvolver até N fatorial, gente? Porque em todos eles aqui, ó, aonde tem fatorial é somente o N. Como é uma equação, é aquela ideia da balança, né? A equação tem uma igualdade. Então, se eu coloco um peso de um lado, eu tenho que colocar o peso do outro também, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir toda essa equação aqui por N fatorial. É a mesma coisa como se a gente estivesse multiplicando por menos 1, né? Quando eu multiplico por menos 1 uma equação, eu multiplico ela toda, né? Então, aqui eu também vou dividir todo ele por N fatorial. Quando eu divido toda ela por N fatorial, o que vai sobrar? Vai sair esse e vai sair esse. Então, vai ficar o quê? Sem fatorial. E aí, a gente vai conseguir resolver, ó. Ficou, né? Nos restou aqui N mais 2 vezes N mais 1, somado com N mais 1, igual a 48, né? Foi isso só que sobrou depois que a gente dividiu por N fatorial. Então, agora, o que eu vou fazer? Distributiva, junto, que dá para juntar a letra para um lado, o número para o outro, tá? Então, aqui, N vezes N ao quadrado. N vezes 1, N. 2 vezes N, 2N. 2 vezes 1, 2. Mais N mais 1, já vou tirar do parênteses, igual a 48. Bom, ficou do segundo grau, então a gente já sabe que vai ter dois valores para N. Junto que dá para juntar, então vou ter N ao quadrado, né? 1, 3, 4N, então mais 4N. 2 com 1, 3, o 48 vai passar para cá, né, negativo, então, menos 48 menos 3, 45, então, menos 45 igual a 0. Dois valores de N que somados resultam em menos 4 e multiplicados resultam em menos 45, quem são? 5 e 9, né? 5 e 9 dá 45. Como é negativo, um deles tem que ser negativo. A soma é o oposto de B, certo? Então, menos 4, logo quem vai ter que ser negativo é o menos 9. 5 somado com menos 9, menos 4. 5 vezes menos 9, menos 45. E aqui está o valor dos dois. Certo, pessoal?
Bom, então espero que tenham entendido bem, né, essa parte de fatorial, tá? E aí, no cronograma da aula de hoje, eu deixo alguns exercícios para vocês resolverem sozinhos, envolvendo o conceito estudado hoje, tá bom, pessoal? Então, um abraço, um bom final de semana, e não esqueçam que esses exercícios que eu resolvi aqui, número 2 e número 3, também devem ser resolvidos no caderno de vocês ou na apostila e enviado foto para mim, tá bom?